Então, o tema da palestra, eu já vou entrar direto no que a gente tem feito, então eu coloquei um tema longo, volta lá, Felipe, soprar. Então, a arqueologia subaquática, né? Então já dá para entender que é debaixo d'água, da escravidão no mar, né? Como ferramenta política de reparação histórica. Então eu vou abrir, o Felipe vai continuar. Então, no caso, o estudo de caso do Brine Camargo. Vai lá, Felipe. Então, quero começar com os agradecimentos, agradecer ao convite, né, ao pessoal da UF aqui. Muito obrigado, Marta Abreu, a todos os organizadores, todos os que trabalharam para que acontecesse e tivesse cheio de pessoas, né, interessadas com esse tema, algo muito importante. Eu sou Gilson Rabelli, eu sou professor da Universidade Federal de Sergipe, sou professor do Departamento de Arqueologia. Eu coordeno um laboratório chamado Laboratório de Arqueologia de Ambientes Aquáticos. É um laboratório que está ligado tanto com a graduação quanto com a pós-graduação em arqueologia. Então, hoje, a Federal de Sergipe tem uma linha, tanto no mestrado como no doutorado, de Arqueologia de Ambientes Aquáticos. É a única universidade que tem isso no Brasil. E de lá que nós temos o Luiz Felipe, que foi aluno nosso, hoje é professor da Universidade Federal da Bahia, né? Então, assim, é muito orgulho isso. E a gente está junto da Universidade Federal Fluminense. Então, fora essa parte do mais importante, né, que é o doutorado da Marilda, né, que dá sustentação ao saber tradicional, que é muito importante, tem que sempre ser louvado, né? Nós também temos um saber acadêmico, científico, que agrega 3 universidades federais, né? Assim, de imediato, que isso também tem que ser apreciado, porque mostra o envolvimento, né? O meu envolvimento com a Marta Abreu, ela não falou, a gente não começa a falar de quando, senão conta a nossa idade, né, Marta? Mas já vem desde... Nós estamos há mais de 20 anos envolvidos nesse projeto, né? O Marco André, eu conheço dos anos 90, então não dá para ficar falando muito. Então, assim, a gente tem a presença, nós falamos de vários, e como a Marta falou, esquecemos, o Marco André Bernier, que está ali sentado, um canadense, uma das grandes autoridades mundiais nos estudos de arqueologia marítima, subaquática, náutica. Então, a gente tem ele aqui, vocês não têm ideia de quantos países gostariam de ter o Marco André ajudando numa pesquisa, e a gente tem ele aqui. Então, acho que isso é muito importante. Eu tenho que fazer essa homenagem ao Marco, porque é respeitadíssimo, assim. Então, ele hoje coordena a parte de treinamento acadêmico, ele desenvolveu um projeto, ele foi diretor do Parques Canadá há muitos anos, está aposentado, né? E aí ele coordena a parte de treinamento do Slave Rex Project. Então desenvolveu um programa que logo a Florigens também vai poder estar trabalhando, ministrando esses cursos, que é para todas as pessoas, não só para arqueólogos, mas também para quem se interessa pelo tema. É algo bem legal, e a Gabriela já mostrou um pouco para vocês verem que envolve pessoas de diferentes lugares do mundo, né? Aproximando, né? E essa é a ideia, quando a Marta fala, tem que romper as grades da universidade, né? Sair de trás dos muros, isso é muito importante. Então, feito a parte da rasgação de seda, aqui dos agradecimentos, vamos aí o que interessa. Falei de arqueologia subaquática, professor, aquele hábito. O que é arqueologia subaquática? A primeira pergunta, assim, todo mundo fala, o que é arqueologia subaquática? O que vocês imaginam que seja arqueologia subaquática? Vai para a próxima. Tá bom? É a versão molhada da arqueologia, tá certo? Então, por que é importante? Parece óbvio, mas não é óbvio. Não é óbvio por quê? Porque ainda existem mergulhadores que mexem em navios afundados e se auto-intitulam arqueólogos subaquáticos. E qual que é o problema desse? O problema é que um sítio arqueológico, quando ele é mexido de uma forma irresponsável, é uma página de um livro que é arrancada. E quando a gente quer ler esse livro, não tem mais aquela página. E isso aconteceu com o Camargo também. O Camargo ele foi descoberto por pescadores, porque um naufrágio vira um recife artificial, né? Então é um lugar bom para pesca, é um lugar... Mas, ao mesmo tempo,
Isso incitou alguns mergulhadores, final dos anos 70, nos 80 do século passado, a se apropriarem do direito de ir lá e tirarem coisas. Com certeza eles encontraram uma condição diferente do que nós estamos encontrando hoje. Tá certo? Mas essa diferença é básica. A arqueologia subaquática é arqueologia. Para fazer arqueologia subaquática tem que estudar arqueologia. Eu formo um mergulhador num fim de semana. Eu sou instrutor de mergulho. Eu formo um mergulhador num fim de semana, mas um arqueólogo demora pelo menos 4, 5 anos para formar. Então essa diferença é muito importante. O mergulhador, ele é muito bem-vindo fazendo esses treinamentos, se juntando com a gente, para ajudar no trabalho. A gente não pode abrir mão. Por quê? Porque existe todo um preparo para lidar com o patrimônio cultural subaquático. Tá certo? Então, se a arqueologia subaquática é arqueologia, o que é arqueologia? Só perguntas, hein? Vamos para a próxima. Bom, coloquei um conceito aqui, poderíamos dar 1000 conceitos, mas coloquei um para tentar facilitar. E tá vendo, né, Marco André, as imagens do fundo são os trabalhos do Pax Canadá. A arqueologia é uma ciência social. A arqueologia é uma ciência social. Ela estuda sociedades. Por favor, parem de falar que a arqueologia estuda o passado. O passado não existe. A gente constrói o passado no presente. Então a gente estuda sociedades. E o que a gente tem de diferença? Nós temos a materialidade. Então, a gente estuda a cultura material. São os restos materiais. Essa materialidade que é o Camargo. O Camargo é a prova material da existência de um crime que todo mundo falava que existia documentos, mas até então não sabia. E por que puseram fogo no Camargo? Para tentar se livrar da materialidade, para tentar se livrar do crime, da prova do crime. E agora a gente está trazendo à tona, literalmente, a prova do crime, a materialidade. Só que o que está por trás não é a coisa, o navio, o objeto. Sociedades. Certo? Então nós temos essa relação com a coisa, mas o que está por trás é a sociedade. Teve um arqueólogo que foi muito feliz. Ele deu uma definição muito bonita, vou colocar agora para vocês. O arqueólogo não escava coisas, e sim pessoas. Isso quebra um pouco aquela fetichização do objeto, que assim, a gente está mergulhando. O que vocês acharam, hein? O que vocês pegaram? Não é isso. Não são as coisas. É o que está por... São as pessoas que estão por trás das coisas. E nós estamos falando de um navio, né? Dos restos de um navio, porque isso é importante também, quando a gente fala assim, o naufrágio. O naufrágio é o ato de naufragar. O que a gente está falando são os restos de uma embarcação naufragada, são fragmentos. A gente não tem lá um navio inteiro, bonito, que nem a gente vê no desenho da Pequena Sereia. Não tem. O que a gente tem, sobretudo uma embarcação de madeira, ela colapsa toda, ela se espalha pelo chão, não é algo que fica... Tá certo? Então é isso que a gente tem. Nós temos os fragmentos. E ainda de um navio que foi queimado. Então é um trabalho muito minucioso, que nos requer muita atenção. Mas não são as coisas, a gente sempre está pensando no que está por trás das coisas. Próximo, Felipe. Então, nesse sentido, o nosso trabalho assume uma característica forense. Eu coloquei essa imagem do CSI para vocês se ligarem que tudo é importante, né? Então, de repente, é um fio de cabelo, é algo assim que muda o autor do crime. Então isso é muito importante. Então a gente faz um trabalho muito detalhado, é um trabalho muito metódico, acaba sendo chato para quem não é do ramo. Eu vejo o pessoal no barco, às vezes que acompanha a gente, que vê a gente lá medindo, fazendo detalhes, os caras falam, vai que é isso? Mas é que no final isso vai ser muito importante. Próximo. Olha, a diferença da arqueologia subaquática para a terrestre. Levar o ar para respirar. Quem faz arqueologia terrestre não precisa levar o ar, mas a gente tem que levar. Então, levar o ar significa que eu tenho um limite de tempo sobre o sítio. Eu não passo o dia inteiro como um colega que trabalha em terra. Eu tenho um limite, que vai depender da profundidade. Tá certo? Então tem que ser um trabalho em equipe.
muito bem orquestrado. Adaptar métodos e técnicas. É arqueologia, sim, mas não dá para usar os mesmos métodos e técnicas que a gente quer adaptar ao ambiente que a gente está trabalhando. Um detalhe dos restos do Camargo, a visibilidade é zero. A gente não consegue enxergar. Quando enxerga a mão assim, fala, nossa, que alegria. Por quê? Por causa da sedimentação do rio, que joga um sedimento muito fino. Então a gente vem até os 5 metros enxergando tudo, chegou, pum, apagou a luz, não dá para ver nada, não adianta acender lanterna. Então a gente usa várias técnicas para tentar suprir essa falta de visibilidade. E uma outra característica da arqueologia subaquática que é importante é a conservação dos vestígios. Né? Eles se mantêm muito mais íntegros debaixo d'água do que os que ficam em superfície. E é onde nós estamos apostando. Nós estamos chegando agora na camada arqueológica. Nós tivemos que retirar muito sedimento por causa dessas chuvas que cobriram de muita argila, né? Então a gente está chegando agora. Então nós estamos apostando na conservação, que a gente vai poder encontrar bastante coisa significativa relacionada às pessoas e não às coisas. Próximo. Então lá, chegamos ao caso Brigue e Camargo. Essa aqui é a representação do que seria um brigue, seria mais ou menos assim. É uma embarcação de 2 mastros, vela quadrada, é o que a gente tem. Mas dá para ver um pouco aqui em escala algumas pessoas. Agora imagine trazer 500 pessoas escravizadas a bordo. Como é que isso acontecia? Então eu vou passar aqui rapidamente algumas imagens, só para trabalhar com o lado imagético. Imagético, né, Luciana? A Luciana que gosta de imagético. O que nós sabíamos sobre o transporte dos escravizados era essa imagem do Rugendas, ou Rugendas, como vocês preferirem, em que chama-se Negros do Porão. Essa era a ideia que tinha, e eu aposto aqui que todo mundo aqui, sem exceção, que já foi à escola, teve um livro com essa imagem estampada nele. Estou errado ou não? Uhum. Até hoje, continua essa imagem quando vai falar de... Vejam que luxo! Desculpa eu brincar com uma coisa tão séria. Olha o espaço, olha. Não existe isso, pessoal. Vamos entrar na realidade para a gente começar a ver como a coisa é perversa e ver. Eu ontem falava para o pessoal da Ultrar aí que entrevistou a gente, próximo Felipe, do que o ser humano é capaz. Por isso que é bom a gente ver essas coisas, para a gente sempre pensar e refletir o que o ser humano é capaz de fazer com os outros, né? Tá vendo aqui o barco? Olha onde estão as pessoas escravizadas. Então o porão do navio, do Rugendas, o porão do navio é isso aqui, ó. As pessoas estão aqui, ó. O Felipe ampliou para a gente ter uma ideia, mas vão ter imagens melhores. Vai para a próxima. Tem uma ilustração de uma embarcação chamada Aurora, que curiosamente é bem ilustrada, e é um trabalho que a gente está fazendo em Moçambique. A gente acredita que a gente encontrou a Aurora em Moçambique, né? Que foi um navio construído para o tráfico, diferente do Camargo que foi adaptado. Mas só para mostrar para vocês terem uma ideia. Próximo. Não quero tomar muito. Espera um pouquinho, volta lá, o que estava escrito lá? Isso aqui está no livro publicado pelo Jean Baudrillot, né? Que ele vai mostrar um pouco da Aurora, um navio de 280 toneladas, mais ou menos 30 metros, próximo. Então a gente tem uma ideia aqui. Isso aqui é o porão, tudo bem? Isso daqui é chamado de falsa coberta ou falso convés. Essa parte. E aqui é o convés ou a coberta. Tudo bem? Vamos para a próxima. Eu vou desmentir o Rugendas para vocês. Vejam o que vai no porão de uma embarcação que navega 50 dias vindo de Moçambique para cá, para vocês terem uma ideia. Ó. Nesse caso, são 650 pessoas a bordo. É parecido, o Camargo, se tiveram 500 escravizados, devia ter uma tripulação de 10, 15 pessoas, a gente vai colocar 515. Mas vamos ter uma ideia. Ele necessitava, né, de água, aproximadamente 2,8 litros por pessoa, 2,8 litros. Aí fala assim, mas eles não... Não, tinha que... Era um investimento trazer as pessoas vivas. A gente sabe que morria muitas pessoas, mas a gente sabe que eles tinham um cálculo que era na faixa de
5 a 8% de perdas de pessoas. Então não era tão baixo assim. Então eles alimentavam a força, eles tinham todo o know-how, davam água, por quê? Mas vejam só, então para uma viagem de 60 dias era necessário 110 mil litros de água, 110 mil litros. Então o porão não tem escravizados no porão. O porão tem água, tem corda, tem mantimento, mas não tem pessoas. Próximo. Aí exemplo, né, de como é organizado os tonéis de água. Então a gente tem aqui, ó, 581 barris de 242 litros cada, né, 140 mil litros. Eles colocavam a mais 10 toneladas de biscoito, 10 toneladas de arroz, 4 toneladas de fava, pólvora, munição, cordas e materiais em geral. Isso aqui ia no porão. Próximo. Agora sim, na falsa coberta, no falso convés, eles colocavam as pessoas, né, geralmente deitadas, e ainda construíam um mezanino. Próximo. Então, aqui estavam aquelas pessoas deitadas, então tem um mezanino. Então, é um aproveitamento, se a gente pensar, é inimaginável alguém viajar nessas condições. Hoje eu vi um navio saindo do Brasil para a Turquia, com 20 mil cabeças de gado, que é um navio assim, é assustador imaginar, mas dá a impressão que os gados tinham mais conforto do que essas pessoas que eram trazidas. Então, como disse a Marilda, né, eles foram forçados a vir e ainda de uma forma desumana, né, de uma forma que a gente fala, como eu disse, é difícil imaginar que o ser humano é capaz de coisas assim, mas é. Por isso que a gente tem que estar muito atento, sobretudo nos dias de hoje, com esses discursos que tem de ódio por aí, né, para a gente não repetir a história. Próximo. Aqui seria o convés principal. Próximo. Fechando. Próximo. Então, é esse o desenho, o perfil. Ó. A parte do porão. Essa parte aqui, já com o mezanino, que é a parte reservada para o transporte das pessoas escravizadas. Próximo. Alguns modelos, mostra aí a próxima que vai montar aqui. Então, aqui a gente vê justamente, ó, o porão, o mezanino, né, e a ilustração das pessoas, e a escotilha de ventilação. Então, tem um livro chamado 50 Dias a Bordo de um Navio Negreiro. Quem nunca leu, eu recomendo, quem tem interesse por esse tema, que mostra o que é 50 dias numa viagem dessa. Próximo. Algumas ilustrações também. E o mais, para fechar, estou fechando a minha fala, já vou passar para o Felipe. Vocês viram o tamanho do barco, eu mostrei lá a imagem, né, para a gente ter uma ideia de proporção. Nós agora, concluindo essas etapas que a gente está fazendo de identificação de algumas estruturas, né, a gente começa a achar e ter assim, um pouco de convicção, não para sair do achismo, que dessas 500 pessoas, muitas eram crianças. Era o único jeito de caber 500 pessoas. E quando a gente fala de crianças, 5, 6 anos. E isso é mais desumano ainda, porque quando você traz um adulto de algum lugar, né, sequestrado de algum lugar, ele traz memórias, ele traz lembranças. Quando você traz uma criança de 5, 6 anos, você o aliena disso também, ele acaba perdendo toda essa identidade. Então é algo, é por isso que a gente diz, não tem como não fazer um discurso em prol de reparação, porque isso a arqueologia pode contribuir muito. Vai para a próxima? E aí, a criação do Afro-Origens, que foi uma forma da gente criar um instituto